Dom Paulo já era cardeal aqui em São Paulo. Cardeal, era o arcebispo aqui em São Paulo, cardeal. Eles se relacionavam, o arcebispo de lá com Dom Paulo, que eles tinham essa conexão? Seguramente eram amigos. Dom Paulo tinha um coração espraiado pelo mundo todo. E no episcopado brasileiro, no Brasil, Dom Paulo foi uma figura marcante e continua sendo uma figura marcante na história do Brasil, no apoio que deu decisivo. Dom Paulo era, antes de tudo, um apóstolo de Jesus, um homem comprometido com o reino de Deus, de um Deus que é Pai, de uma humanidade toda a ser fraternizada, no mandamento amai-vos. Dom Paulo sempre vivia aquela oração ensinada por Jesus: é Pai nosso e é pão nosso. Em consequência de um Deus que é Pai, que quer uma humanidade fraterna, então vamos trabalhar para que o pão também seja comum, isto é, para que todos tenham escola, educação, para que todos tenham transporte digno, tenham salário digno. Não aconteça aquilo que acontece aqui no Brasil de agora, por exemplo, em que deputados, senadores, presidentes, juízes recebam 30 mil por mês e mais auxílio moradia e não sei mais o que, achegos que chegam não sei a quanto, diante do salário mínimo decretado vergonhosamente R$ 998. Então, Dom Paulo, unido aos bispos auxiliares, a religiosos e religiosos, leigas e leigos, nós formamos um grande mutirão evangelizador aqui em São Paulo. Sem dúvida alguma, foram anos áureos. E o melhor enfrentamento que nós pudemos dar à ditadura militar, além da defesa de presos políticos, além de colocar a cara para bater, além do Jornal da Arquidiocese, o São Paulo, de que eu fui diretor também durante anos, que foi vergonhosamente censurado muitas vezes. Teve até uma edição toda ela falsificada, com Dom Paulo aparecendo, dizendo minha culpa, se arrependendo da maneira. Quer dizer, então, olha, foram anos árduos. Mas Dom Paulo, ele realmente, com toda a igreja em São Paulo, foi uma igreja comprometida com a libertação, comprometida com o Evangelho de Jesus, comprometida com os ensinamentos do Vaticano II, de Medellín. E olha, nós vivemos tempos áureos, comunidades eclesiais de base, pastoral operária, pastoral da mulher, pastoral da criança, pastoral da saúde. Olha, tantas pastorais sociais que os dedos das mãos e dos pés não são suficientes para enumerar. Foram anos árduos, difíceis, mas anos em que, nos momentos difíceis, Dom Paulo, como nosso arcebispo, coordenador, ele sempre dizia o seguinte: coragem, vamos avante, de esperança em esperança, na esperança sempre. E é impressionante. Passaram-se os anos, Dom Paulo Evaristo deixou de ser o cardeal arcebispo de São Paulo por causa da idade. Pois bem, estava ele no Hospital Santa Catarina, internado, poucos dias antes de partir para o céu. Eu fui visitá-lo. Ele estava com os olhos fechados, sentei ao lado, peguei a mão dele, fiquei segurando a mão dele. Depois de um tempinho, ele abriu os olhos, me olhou, falou: Angélico? Falei: sim, Dom Paulo. Aí ele, voz assim ofegante, me disse: coragem, de esperança sempre, na esperança sempre. Fechou os olhos e continuou serenamente a dormir. Foi um homem, nos momentos árduos, que sempre recomendou perseverança, olhos fixos em Jesus,
comprometidos com a missão, de implantarmos, insisto, repito e não me canso de dizer, com a implantação do reino de Deus, que precisa crescer na liberdade, na verdade, nada de golpes, nada de hipocrisia, de mentira, de reformas trabalhistas que prejudicam o trabalhador. É preciso que realmente acordemos. Há multidões de desempregados, há multidões de pessoas morando em favelas, sem habitação, sem educação, a juventude, a escola. Como é que está a escola? E vem os pessoais aí com uma ideologia, olha, é a velha história. Antes era o perigo comunista, agora eu não sei o perigo do quê. De tal forma que realmente é preciso abramos os olhos e que os movimentos populares se reorganizem, que realmente as pastorais sociais elas se reorganizem, que as comunidades eclesiais de base ganhem novo fôlego, porque parece que nós estamos um pouco dormindo e é preciso que o povo saia às ruas. Naquele tempo áureo de D. Paulo, milhares de pessoas saímos às ruas. Eu era bispo lá na região de São Miguel, a gente vinha aos milhares para Anhangabaú, milhares de pessoas para reivindicar creche, escola, saúde, transporte, vida digna para o povo, porque é isso que Deus quer, porque somos todos irmãos. E o povo na rua, mãos dadas, e os militares muitas vezes, cachorro, cavalos aqui andando, e nós gritando, o povo unido jamais será vencido, e avançávamos. Este brado precisa ecoar no Brasil, em que o povo realmente se organize, se dê as mãos e na fraternidade. Nada de violência, nada de guerra, nada de armas, mas que realmente estejamos armados de justiça, de verdade, trabalho para todos, educação, jovens e crianças e adolescentes com escolas dignas deste nome, salário mínimo que não seja vergonha daquilo que está, uma reforma da Previdência que realmente atinja a todos os cidadãos e não privilegie certas classes, em detrimento ainda daqueles que são os assalariados do mínimo. Que venham as reformas, mas que sejam reformas que contemplem a justiça neste país. Dona Angélica, em relação a isso que o senhor está falando, qual é a falta que faz essa igreja que o senhor estava falando, essa igreja de vocês, bispos de Dom Paulo, essas figuras, né? Que era Dom Paulo e seus bispos, o senhor um deles aqui, Dom Helder, Dom Moacir Greque, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás. Qual é a importância dessa igreja, essa falta que essa igreja faz hoje? Olha, eu não quero ser saudosista, não quero mesmo. Eu não gosto muito de comparações. Acho que naquele tempo nós realmente, não obstante minha fragilidade, nós demos uma colaboração muito importante para a história deste país. Uma igreja viva, de pastorais sociais bem organizadas, de militância realmente reconhecida. De muitos dos nossos militantes, eu tive, por exemplo, um militante da minha equipe de pastoral operária. Lembro isso até com emoção, que um dia eu estava na Cúria reunido com a pastoral operária, quando recebemos a notícia que o Santo Dias estava no IML. Santo Dias era militante da pastoral operária, integrante da minha equipe de coordenação da pastoral operária. Eu era o bispo responsável na arquidiocese por essa pastoral. Logo fui falar para Dom Paulo, olha, o Santo Dias está no IML, foi morto pela polícia militar. Dom Paulo falou, então vamos lá. E fomos para o Instituto Médico Legal. Dom Paulo foi abrindo caminho e numa daquelas banquetas
corpo nu estava o Santo Dias. Eu sempre tenho dito que nunca vi o corpo, imagem de Jesus morto como naquele momento. A bala do soldado atravessou o peito do Santo Dias, como a lança do soldado também atravessou o peito de Jesus no alto da cruz. D. Paulo rezou o Pai Nosso e nós saímos louvando a Deus por mais um mártir da igreja, que tombou na defesa dos direitos dos trabalhadores. Foi uma igreja realmente que teve Valdemar Rossi, da Pastoral Operária. Uma vez ele saiu da prisão, as costas todas marcadas por tortura. Hoje ele está no céu, que nos abençoe, querido Valdemar Rossi. Foram tempos árduos de profetismo, de uma igreja que se comprometeu com os pobres, com os trabalhadores, com os perseguidos. Essa igreja é a igreja de Jesus. Hoje nós vivemos numa nova época. Meios de comunicação são outros, nós temos novos desafios. O que eu tenho pedido e peço nas minhas orações diariamente, que a igreja de agora seja uma igreja comprometida com as comunidades eclesiais de base. Tem sido? Não tem. Nós precisamos realmente invocar a força do Espírito Santo para que ele nos revigore como igreja e sejamos uma presença, uma igreja como que é o Papa Francisco, uma igreja não acomodada nos centros, mas uma igreja que vai às periferias humanas e geográficas, onde estão os sem teto, onde estão escolas que são uma vergonha, onde a saúde está sucateada, onde os trabalhadores estão aí assalariados. Bom, nas periferias humanas e geográficas. É para aí que o Papa Francisco, tão querido, está convocando a igreja. E é esse movimento nós temos que fazer. Custe o que custar, seguindo a Jesus, que não morreu na cama, não. Jesus morreu porque pregou que Deus é Pai, que somos todos irmãos, independente de condições, de raças e de religiões. E sendo irmãos, precisamos nos amar. E, portanto, os bens que este Pai destinou a toda a humanidade devem ser utilizados por toda a humanidade e não ser apossados por minorias. Há poucos ricos no mundo ao lado de bilhões de miseráveis. É claro que esse mundo Deus não quer. E não quer também que nós nos armemos, que haja corrida como há no mundo armamentista. Nós estamos fatigados de ver arsenais repletos de armas. O que nós precisamos, como dizia já a profecia na Bíblia, é de arsenais repletos de trigo, onde todos tenham o pão de cada dia. Porque Jesus pregou isto, o tríplice poder de então, poder político dos romanos, poder econômico dos saduceus e religioso do sinédrio. Esse tríplice poder pegou a Jesus, o condenou à morte e ele morreu no alto da cruz. Mas o Pai o ressuscitou. E ele formou a igreja, enviou a igreja para anunciar ao mundo que Deus é Pai, que todos somos irmãos e que, portanto, os bens dados por esse Pai a toda a humanidade devem ser utilizados por todos e não apossados por poucos em detrimento de multidões. Pai nosso e pão nosso é a oração de Jesus.